Ok, obrigado. Então, vamos retomar, né, a nossa sessão de julgamento do dia 18 de junho de 2020, das 9 horas, a partir da manhã, certo? Antes do intervalo, nós já julgamos o item 28, vamos dar 128, vamos dar prosseguimento à pauta, julgando o item 129, recorrente em baú, vai ser relatado pelo conselheiro Tozelli. Com a palavra, conselheiro Tozelli. Presidente, esse é um caso de auto de infração relativo aos anos de 2003, 5, 6, 7 e 8, IR e CS com multa de ofício normal de 75 e juros. O que a fiscalização argumenta? Que o contribuinte deixou de adicionar uma parcela mínima relativa à realização de reserva de reavaliação e que houve diferença apurada entre o valor escriturado e aquele valor que foi declarado para o fisco. Aqui eu já antecipo, o item 1, o contribuinte, na verdade, não questiona o mérito, ele só questiona a multa de ofício. Então, eu tomei como verdadeira a falta de adição da reserva de reavaliação. Ele só questiona a multa. Com relação ao item 2, presidente, eu já antecipo que o contribuinte, a única alegação, ele fala, você deixou de excluir valores que eu já havia confessado antes do início do processo de fiscalização. Mas isso é uma afirmação sem nenhuma juntada de documento, ele não traz DCTF, não traz parcelamento, não traz nada. Então são aquele tipo de defesa que é mais retórica do que comprovada. Então, no meu voto, a adição da parcela da reserva de reavaliação eu entendo como devida, afinal, nem é objeto de discussão. Eu falo que a multa de ofício ela está prevista em lei, é um lançamento de ofício. O fisco nada mais fez do que aplicar a lei. E quanto à diferença do que estava escriturado em relação ao que foi declarado, eu faria a mesma coisa que o fiscal fez, porque o contribuinte ele não traz nenhuma comprovação de que essa diferença, de fato, tenha sido, ao menos, confessada. Então, presidente, diante de todo esse exposto, eu nego o provimento ao recurso voluntário, é como voto. Ok, obrigado. Gisele, algum comentário? Debate? Não? Bárbara, com a palavra. A adição da reserva de reavaliação não está sendo discutida, né, Tozelli? Tá mudo, Tozelli, tá mudo. Quando eu peguei esse caso, eu li reserva de reavaliação, veio uma conselheira na minha cabeça. Adivinha quem? Aí eu falei, eu preciso ir muito afiado desse caso. Pensei a mesma coisa que na hora que eu li. Nossos contadores vão... sofrendo bullying. Mas aí o contribuinte ele não fala nada, então deixaremos para o próximo. Tá bom. Então vamos à votação. Ok, Alan? Eu acompanho o relator, presidente. Tozelli é o relator, Lisandro? Tozelli. Relator. Com o relator. Ele é o relator, desculpa. Acompanho o Tozelli. Certo. Acompanho o relator. Com o relator, presidente. Com o relator, presidente. Também com o relator, presidente. Eu acompanho o relator. Então, o resultado do julgamento é negar provimento por unanimidade. Vamos passar, então, para o item 130 da nossa pauta. Recorrente DMG, também relatado pelo conselheiro Tozelli, que tem a palavra. Presidente, esse caso auto de infração que exige só IRPJ 2001. Nós já estamos em 2020, né? 19 anos atrás. E é aquela situação onde o contribuinte deixou de
de realizar aquela parcela mínima de lucro inflacionário que estava previsto na lei. Em 2001 ainda. É engraçado aqui, porque eu tinha na minha cabeça que até tinha súmula do CARF contra a tributação do lucro inflacionário, mas eu não achei. E aí, eu não sei porque, quando eu ponho a coisa na cabeça, eu sou chato para... E aí, na verdade, eu fiz uma pesquisa e não tem repetitivo, não achei, mas, assim, tem dezenas de decisões do STJ, das duas turmas, inclusive, se você for ver, tem até um chamativo de jurisprudência de lucro inflacionário, onde o próprio tribunal já coloca vários precedentes, todos, presidente, no sentido de falar que lucro inflacionário não tem acréscimo patrimonial para fins de renda. Então, de novo, nós estamos diante de um caso parecido do parágrafo 1º do 61. A lei, a literalidade da lei, realmente fala que o contribuinte deveria ter adicionado essa parcela mínima. Por outro lado, eu entendo, na linha da jurisprudência do STJ, que essa lei, ela viola o princípio da hierarquia da lei, porque ela não está em consonância com o conceito de renda do CTN. Então, aqui eu já antecipo, o caso envolve vários outros argumentos, nulidade, decadência, eu afasto todos, porque a decadência, inclusive, eu coloco aqui na ementa, que o prazo decadente, porque era outra questão polêmica, mas aqui prevaleceu a súmula CARF 10. Então, eu aplico a súmula CARF 10, isso faz com que o argumento da decadência que o contribuinte traz caia por terra. Então, aqui é o mérito mesmo. Ele alega nulidade, mas o auto está bem feito e tal. Então, aqui é uma questão que a gente não enfrentou. Na verdade, eu lembro, logo que eu entrei no CARF, na minha primeira ou segunda sessão, a turma lá veio o assunto do lucro inflacionário, e eu fui voto vencido na época, eu e mais um conselheiro, justamente porque o próprio contribuinte na sustentação oral, ele trouxe um monte de decisões do STJ, e o Caparrós, a quem eu tenho um enorme apreço, que aprendi muito aqui no CARF, ele também se apegou à lei. Então, ele falava que, na verdade, ele não chamava de inconstitucionalidade, ele falava que ele não estava vinculado a decisões do STJ, mas estaria vinculado à literalidade da lei. E eu já, naquela época, eu já tinha segui a divergência, porque eu era o último a votar na época, porque eu acho assim, que aqui é uma coisa assim, engraçada, porque a gente sabe que o contribuinte vai entrar com a ação judicial, e isso aqui é ganho certo para ele. Porque se você for ver as decisões de lucro inflacionário do STJ, tem um monte falando que isso não é renda. Então é aquela coisa, eu já fui mais pela finalidade, como a conselheira Gisele sempre gosta, a eficácia das decisões. Então eu já diante de não achar que lucro inflacionário tem acréscimo patrimonial para fins de renda, e mais ainda na linha dessas dezenas de decisões do STJ, é preto no branco. Então, se você for ver meu voto, eu coloco todas elas aqui, assim, inclusive a página do STJ que tem um destaque, dando a entender que já estaria pacificada essa discussão no âmbito do STJ, lembrando aqui que o Supremo não vai se manifestar sobre o tema, porque ele falou que é de competência de legalidade ou não, morreria no STJ. Faz tempo que eu fiz esse processo, era isso que eu tinha em mente. Eu afasto a nulidade só para seguir o voto, inconstitucionalidade, decadência do mérito. Ó, e aqui eu trago abaixo das duas turmas do STJ, doutrina, um trecho do voto do ministro Luiz Fux, quando ele era do STJ. Aí depois, aqui que eu falei, o item 38, ó, existe até um informativo de jurisprudência disponibilizado no sítio do STJ, porque eu não sei se quem mexe muito com o STJ, ele tem aquela pesquisa que você pode buscar por caracteres, né? E aí, de acordo com os seus dados de pesquisa, vem decisões com aquela classificação que você fez ali, mas também tem uns destaques, e me chamou a atenção que tinha um item lucro inflacionário, eu cliquei, e aí aparece, ó, no informativo 0460, aí vai seguindo informativo 0297, tudo
coisa lá antiga, porque isso foi uma discussão. Eu não acompanhei muito, porque eu era um jovem ainda na época, não que eu seja velho agora, mas na época não dava tanta importância para lucro inflacionário, né? Afinal, o lucro inflacionário veio em 96, né? Eu tinha meus 17, 18 anos, eu nem estava na faculdade de Direito. Enfim, trocando em miúdos, aqui é a mesma problemática ali. Eu sou somando aqui que tem jurisprudência consolidada no judiciário, mas não nos vincula. Isso aqui eu preciso ser bem transparente. Então, assim, eu acho que lucro inflacionário não é acréscimo patrimonial para fins de renda. Eu acho que a lei fala que mas ela está destoando o conceito de renda previsto no CTN. Não seria uma inconstitucionalidade, seria, na verdade, não uma lei ilegal, uma lei que ela deixa de ter eficácia diante do conceito de renda previsto no CTN. E como eu sei que o contribuinte vai entrar com uma ação judicial e vai ganhar, eu vou evitar, e inclusive a União vai poder pagar sucumbência em cima disso aí, eu prefiro seguir essa minha corrente. Entendo, Neudson, que realmente aqui a gente fica no limite da vinculação nem ao texto da lei, mas eu sou um pouco mais flexível, porque eu acho que quando eu não me baseio em princípios constitucionais, eu aplico a lei, porque eu não posso. Mas quando eu vejo na lei uma afronta ao conceito de renda que está no CTN, eu aplico o princípio da hierarquia das leis. Para mim, o conceito de renda no CTN prevalece sobre qualquer tentativa de tributar o que não é renda previsto em lei ordinária. Só para deixar claro, não quero perder meu mandato, não estou afastando por inconstitucionalidade, estou afastando porque o lucro inflacionário não é renda aos olhos do CTN, muito embora a lei deixou a entender que é. Então, nesse contexto, eu dou provimento ao recurso voluntário, como voto. Ok, obrigado. Zeli, debates? Alguém? Não? Eu vou falar. Lisandro? Pode falar, Lisandro. Só para pontuar, em relação à súmula, que já existe uma sobre inconstitucionalidade, mas existe a 10 também do CARF, que diz o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário relativo ao lucro inflacionário diferido é contado do período de apuração de sua efetiva realização ou do período em que, em face da legislação, deveria ter sido realizado. Então, acredito aqui que é uma súmula que está válida e que confirma Ela presume que o entendimento percentual mínimo deve ser... Desculpa a interrupção. Não, por favor. De fato, essa súmula presume que a realização do lucro inflacionário pelos seus percentuais mínimos ela é procedente. Só um instante, é porque o FG saiu, não está aparecendo aqui. Esperar ele retornar. Porque... deve ter congelado. Não, desapareceu. Ele está aparecendo para vocês aí, não? Então, ele deve ter congelado todo o computador e aí ele teve que reiniciar. Isso pode acontecer. Tá certo. Vamos aguardar só um pouquinho, certo? Ele regressar. E... Deixa eu ver, tá demorando, né? Opa, aí, tá chegando. Oi, Efigênio. Opa! Deixa eu ver aqui. Tá me ouvindo? Sim. Tá. Sim, Houve um pico de energia aqui. Parece que voltou agora. Caiu tudo. Peço desculpas aí. Não, caiu tranquilo. Tudo aqui. Tranquilo. Isso faz parte aí das possibilidades desse tipo de reunião, né? Inclusive, eu tinha passado para o meu celular e agora já, inclusive, voltou. Deixa eu... Certo. Quando você estiver bem tranquilo, aí... Tá, já estou... Porque voltou certo. aqui, já estou indo para o computador novamente. Tá Senão certo. a gente poderia continuar aqui, mas
Vamos ver aqui, é escrito o Lisandro, o Presidente, Alan, e depois presidente, diga, Tosé. só um ponto aqui, realmente o Lisandro colocou uma sementinha da dúvida, porque agora eu entendi o racional dele. Se a própria súmula 10 fala que o prazo da decadencial conta da reserva, do mínimo da reserva, você poderia interpretar que o CARF já teria validado, não é isso, Alain? A tributação, não é isso, presidente? A tributação do lucro inflacionário. Então, aqui, eu só queria antes, eu estou agora abrindo aqui meu coração, minha sinceridade, falando que isso me gerou uma dúvida se eu estaria ou não contrariando uma súmula do CARF, de forma indireta. Então, antes de eu mudar, e agora eu vou ser sincero que eu estou em cima do muro aqui, eu gostaria de ouvir os demais colegas para ver se vocês também, como que vocês interpretam isso? Se a gente está, se no caso o relator, eu, estaria ou não descumprindo uma súmula, e depender aí do debate, eu estou inclinado a mudar meu voto, porque eu não quero perder o meu mandato. Ok, então eu estava com a palavra o Lisandro, mas o Alan tinha pedido uma parte, não sei se o Lisandro concluiu. Não, só para complementar, eu respondi o Toselli, eu acho que sim, estaria. Só um detalhe, qual foi a súmula citada? Que eu não 10. 10. Okay. Pronto, então, com a palavra o Alan. Vamos ver aqui as inscrições. Já foi a parte que eu fiz, que o Elisandro me concedeu. Me parece que, sim, que ela fere indiretamente a súmula 10, não diretamente. É só isso. Ok, mais nenhum inscrito, então... Ô, Ale, Gisele, o que vocês acham disso aí, hein? Quanto a dispensa eu vou falar, tá certo? Já que eu estava inscrito. Assim, eu acho que essa súmula pressupõe realmente a tributação do lucro inflacionário, mas uma decisão exonerando o lucro inflacionário não estaria, digamos, indo contrário à súmula. Não estaria julgando contrário à súmula, porque a súmula está falando de decadência, né, no caso de exigência por não tributação do lucro inflacionário. Então, havendo a tributação do lucro inflacionário, vamos contar a decadência. Isso é que diz a súmula. Né? E aí a gente está decidindo aqui se tem tributação do lucro inflacionário. Mas, obviamente, né, indiretamente, se o CARF chegou ao entendimento, pacificou o entendimento, que deve-se contar, né, existe uma regra para contagem de decadência no caso de tributação do lucro inflacionário, é porque existe a tributação do lucro inflacionário. Esse é o raciocínio aí, eu acho, do Lisandro. Então, é realmente uma decisão difícil. Eu ia falar, é a inteligência da súmula. Esse é o típico caso da inteligência da súmula. Mas deixa eu dar minha... Ela tem que valer para o bem e para o mal, entendeu? Porque ali eu não peguei caso de lucro inflacionário propriamente. É bem complicado, mas eu entendo o que o Edson também falou, e a linha pela qual você também decidiu. Não olhando, né, olhando para o tributo em si, cabe ou não cabe. Mas na hora que você lê a súmula 10, realmente, se você for aplicar a inteligência da súmula, você parte do pressuposto que o cara, ainda que por via oblíqua, considerou de forma contrária ao seu voto, né? Então, assim, não sei. Para terminar aqui a minha fala, nós temos escrito... Quem foi que pediu primeiro? Foi a Bárbara ou foi o Efigênio? Eu não vi. Bárbara ou Efigênio primeiro? Não lembro? Pode falar, Efigênio. Não, mas antes eu queria terminar. Só para colocar aqui na ordem de inscrição. Então, Efigênio, Bárbara e depois Alexandre, tá certo? Assim que eu terminar aqui. E aí eu queria entrar no mérito mesmo. Certo? Eu entendo que a tributação do lucro inflacionário não viola o princípio da tributação da receita. Por quê?
Para entender isso, tem que entender algo que é muito difícil para quem não viveu essa realidade, que é a realidade da inflação. Na época da inflação, em que toda a economia era indexada, certo? O valor não era determinado pelo dinheiro, certo? Porque o dinheiro não era, no tempo, porque o dinheiro não era determinado. O valor da moeda variava dia a dia, tá certo? Então, mesmo que o bem tivesse aquele seu valor econômico fixo, o valor monetário dele não era fixo, variava, certo? E o que é renda? Renda é riqueza, certo? Não é o valor da riqueza. É claro que para tributar a gente usa o valor, né? Mas a renda é a riqueza. Então, o que acontece? Se você auferiu, né, você, devido à sua atividade econômica, você ganhou, você acrescentou riqueza ao seu patrimônio, certo montante X, certo? Daqui a sua riqueza, é isso que tem que ser tributado. Quando você ganhou, a sua riqueza tinha um valor econômico de tantos cruzeiros, digamos assim, de 100 cruzeiros. Esse era o valor monetário dessa riqueza, né? Só que quando você vai oferecer a tributação lá no final do ano, a riqueza é a mesma, mas o valor monetário dela é outro. Não é mais 100. Porque devido à indexação, sei lá, dependendo da inflação, podia ser... Tinha época que a inflação era 80% ao mês. Certo? Então, podia ser aquela mesma riqueza, né, que quando foi adquirida, valia 100, o valor monetário dela, quando fosse tributada, ela poderia estar valendo 1.000, certo? E como a tributação é feita em cima do valor monetário, se eu for fazer a tributação em cima de 100, eu não estou tributando toda a riqueza, eu estou tributando só 10% dela. Entende? Então, o que é o lucro inflacionário? Não é lucro econômico, é um lucro monetário, porque a economia tinha uma defasagem entre economia e a avaliação monetária da economia. Tá certo? Já porque o governo emitia dinheiro aí quando precisava, havia esse descompasso entre a riqueza que se dá pela economia e o valor monetário, que depende de uma política monetária do governo de imprimir dinheiro ou não. Então, tributar o lucro inflacionário, para mim, não viola o princípio da tributação, da receita, porque ele só está ajustando essa defasagem entre valor monetário e riqueza. Então, eu entendo que não viola. Então, assim, o que eu entrando no mérito, certo? Eu dou a aplicação a essa lei, porque não está havendo aí tributação além da capacidade contributiva do contribuinte. Já que quando foi oferecida a tributação, quando ele apurou, a capacidade contributiva dele também tem que ser, a riqueza é aquela, então também tem que corresponder, certo, ao valor monetário. Por isso que eu dou efetividade. A norma, eu creio que a norma é válida. Caso contrário, o que está acontecendo? A gente está tributando a menos a riqueza daquela pessoa. Né? A menos. E, dependendo da época do ano, isso podia se tornar a tributação insignificante. Né? Tanto é que quando você pega os valores, eu julguei processo com valores na moeda antiga, os valores eram coisa absurda. Né? O processo que hoje é tantos mil, eram centenas de milhões, entende? É um negócio meio dependendo da época, né? As inflações, uma coisa assim absurda. Bom, então, manifestar assim, nós temos aqui inscritos Efigênio, Bárbara, Alexandre e depois Gisele. Efigênio, vamos lá. Ok. Nilton, só acrescentando um detalhe ao que você disse, você tem essa questão, e nos atentemos que as despesas também sofrem esse efeito, né? Elas também estariam sendo majoradas para fins de apuração. Então, né? Agora, Tozé, com relação à sua dúvida,
uma tendência a seguir a súmula por uma violação indireta, ainda mais levando em consideração o seguinte ponto: esses precedentes que você trouxe aqui do STJ, e é indiscutível que a jurisprudência no STJ é nessa linha mesmo, mas olha só, eles são de 2010, 2008, e aí o ponto que eu chamo a atenção, essa súmula CARF 2010, ela foi revisada em 2019, ela foi de 2018, ou seja, a matéria já estava consolidada no STJ e tal. O CARF, quando foi analisar essa súmula, já estava totalmente ciente dessa jurisprudência e manteve. Então, até por questão de segurança, eu, nessa linha, seguiria a súmula, entendeu? Para não haver essa potencial violação indireta. São essas minhas considerações. Bárbara, para falar. Obrigada, presidente. Só para fazer a seguinte ponderação: se a gente for entender que esse é um caso de violação indireta à súmula, a gente tem, por exemplo, a súmula que determina o prazo decadencial do 173 para o artigo 61, da exigência do IR-fonte a pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado. Então, toda votação no sentido de afastar a incidência do IR-fonte também estaria violando indiretamente a súmula 114, que trata da decadência. E eu, particularmente, não acho que a posição do Toselli, apesar dele ter pedido ajuda para outros. Ok. Alexandre? No conteúdo, eu concordo plenamente com o Toselli ali, mas também me gera dúvida esse ponto da súmula. Para ser sincero aqui, li e reli algumas vezes aqui. De fato, se a gente for fazer esse raciocínio indireto, teria uma potencial violação, sim. Mas, por outro lado, ainda que ela tenha sido mantida nessa revisão aqui de 2019, tal qual o Efigênio bem pontuou, o fato dela ter sido revisada não implica que ela tenha sido revisada o conteúdo meritório dela ali, né? Aqui acho que foi meio que todas acabaram sendo revisadas, né? Então, não sei, eu tenho dúvidas, viu? Eu também não cheguei a uma conclusão aqui. Por exemplo, se a gente tivesse uma súmula CARF abrangendo aquela tese dos 5+5 de decadência, por mais que ela fosse aplicável e não tivesse sido revogada, tem súmula do STJ, do STF, agora não lembro de qual, em sentido oposto. Então, não sei, aqui eu tenho muitas dúvidas, viu? Eu acho que daria para enfrentar, para ser sincero, viu, Toselli? Mas não é uma questão fácil. É isso aí, só. Ok, Gisele? Aqui, eu estava lembrando, a gente teve aquele caso da ArcelorMittal, que teve lapso manifesto de uma decisão judicial sobre lucro inflacionário. Não sei se vocês lembram dessa situação. Então, naquele caso em especial, a gente tinha uma decisão transitada em julgado que, no fundo, a gente simplesmente teve que seguir e ajustar o precedente para tanto. E eu lembro que, na ocasião, a gente também falou sobre potencial violação da súmula 10. Só que ali ficou fácil para mim, no sentido de que nós já tínhamos uma decisão em controle difuso. Né? Então, isso ficou muito mais fácil, porque, bem ou mal, a gente se valeu da aplicação da decisão judicial transitada. Aqui, Toselli, qual é o grande problema nesse tema do lucro inflacionário? Nós não temos um precedente de repercussão geral, porque daí a gente poderia balancear com a súmula CARF. Eu tenho uma decisão pelo STF de repercussão geral, algum repetitivo, sei lá, né? Se fosse matéria infraconstitucional, mas assim, a gente não tem nada aqui. E aí, no segundo ponto, eu tenho a súmula colocando, assim, de uma forma bem clara, ao meu ver, ainda que pela decadência e exigência. Eu acho um pouco diferente essa questão do imposto de renda retido na fonte com relação ao que a Bárbara colocou. Pessoalmente, eu não enxergo uma relação de causa e efeito, e o fato de aplicar a inteligência aqui não necessariamente, para mim, implica em entender
a mesma coisa e dar essa abertura. Eu não consigo ver dessa forma, tá? Pessoalmente falando, eu não consigo, até pela dinâmica da retenção na fonte e tudo mais. A gente, né, veja. Agora, eu não sei, Tozelli, eu estaria mais tendente a achar que há, sim, uma violação indireta por conta da ausência de repetitivo, tá? Ou em repercussão geral. É isso que eu já decidi. É o seguinte, presidente, eu vou mudar meu voto. Primeiro, conselheira Bárbara, longe de desprestigiá-la, é porque aqui na minha telinha, não sei se a gente vê na mesma ordem, a primeira pessoa que eu vejo, com esse topetão aqui, é o Alê. Aí logo em cima é a Gisele que fica rindo, e você fica em colha aí, entendeu? Mas longe de pesquisar. Sempre um grande prazer, aprendo muito com você. Você é muito boa tecnicamente. Já reitero aqui que eu estou sendo gravado. Foi a melhor aquisição do CARF nos últimos anos, é a doutora Bárbara. Bom, registrada a ressalva, presidente, eu acho que o mais seguro aqui, e obviamente que a minha convicção está balanceada, mas eu fui convencido realmente que a súmula ela tem uma premissa. Eu só vou falar em decadência ou não se a transição. E aqui, Bárbara, é um pouquinho diferente do fonte, porque eu vejo no fonte duas hipóteses, né? Possíveis hipóteses, assim. Então, você tem uma que é ou pagamento sem causa, ou não beneficiário, ou uma só. Então, como tem uma só, ele é aplicável em alguns casos. Concordo com você, se não tivesse nenhum caso de aplicação, a gente poderia fazer esse paralelo. Então, também não consigo fazer essa analogia tão encaixadinha assim. De qualquer forma, não tem realmente, aí a conselheira Gisele tocou num ponto que acabou sendo o ultimato para eu mudar o meu voto, que é justamente isso. Pô, se o STJ falou tantas vezes, por que ele não dá repercussão geral? Né? Aí ficaria mais fácil. Então, diante desse conflito, e registrado aqui a minha opinião contrária ao mérito levantado pelo conselheiro Neudson, eu acho que diante da súmula 10, eu vou mudar o meu voto para negar provimento, porque eu acho que, se eu não faço isso, eu corro o risco de ter uma interpretação que eu, conselheiro Tozelli, sou um violador de súmula. Eu não quero dormir com isso, entendeu? Então, eu acho que eu estaria acabando, sim, violando de forma indireta a súmula 10, que tem como pressuposto a legitimidade de tributar aquela parcela mínima. Então, nesse sentido, presidente, com dor no coração, eu nego o provimento ao recurso voluntário, retificando aqui, e agradeço a ajuda de todos, e você, doutora Bárbara, principalmente. Obrigado. Ok, eu estava inscrito para falar, mas era mais ou menos na linha do que você já falou. Acho que não a comparação com o artigo 61 não cabe tanto, né? Exatamente aquilo que você falou. Há casos em que não há dúvida que se aplica o artigo 61 quando tem aquela... Talvez não para Bárbara, né? Mas, né, pela tese que tem prevalecido aqui na turma, né, que quando o beneficiário não é identificado, é possível, sim, a exigência do artigo 61, né? Porque ela tem outros fundamentos, né? Mas, então, nessa linha que tem prevalecido aqui na turma, a comparação com o artigo 61 me parece que não é. Mas está resolvido, né? Isso daí, essa questão, na medida em que a proposta do relator é para que se negue provimento ao recurso voluntário, aplicando a inteligência da súmula 10 do CARF, pelo que eu entendi, não é isso? Ok. Então, vamos à votação. Presidente, acho que a Bárbara queria falar. Desculpe, Bárbara, eu não vi. Desculpe. Pode falar, Bárbara. Pronto. Não, é o seguinte, se a gente for adentrar na discussão do mérito, eu vi que o contribuinte alega que
que houve realização do lucro inflacionário. E eu não sei se o Tozelli, como a proposta de voto era para afastar toda a incidência do lucro inflacionário, não sei se ele chegou a analisar isso, que haveria a redução do estoque do lucro inflacionário, que o contribuinte teria realizado em 93 e 94 parte do lucro inflacionário, porque às vezes até eu peço vista desse processo. Eu vou ser sincero que eu não me recordo. É um processo que eu já fiz há uns 3 meses atrás. Então, de repente, é um ponto que realmente pode mudar o mérito, mas eu não me recordo. Pelo menos parcialmente. Né? Ok, vamos à votação. Alain? Então, presidente, feitos os ajustes pelo relator, no sentido de mudar o seu voto para negar provimento, eu acompanho o relator. Ok. Você é o relator, Lisandro? Ok, vamos. Alain, Lisandro, Gisele. Eu vou acompanhar o relator. Eu acho que a violação à inteligência da súmula. A não ser que, assim, eu entendi também o ponto da Bárbara. Pode ser importante, talvez, essa vista, né? É importante que agora, que engraçado, eu estava rodando o meu voto, sim. E olha que interessante, no item 22, no item 23, a decisão recorrida, ela já retificou o valor tomado como parâmetro. Você chegou a ver? Parece que ele já levou em conta essa questão para a determinação do saldo acumulado em 12 de 95, não haviam sido descontadas as parcelas de relação. Então, teve um ajuste no cálculo, aparentemente, pela DRJ. Pois é, o que eu não entendi é o que ficou, então. Por que o contribuinte trouxe isso no recurso voluntário? Isso que eu estava tentando entender aqui enquanto vocês votam. É que, às vezes, o contribuinte ignora o fato e alega de novo. Já aconteceu várias vezes com casos meus. Então, a DRJ vai, faz a análise, dá a parcial, tira, e o contribuinte vai lá de novo, com o mesmo argumento, recorta e cola. Então, assim, tem que olhar mesmo, porque pode ser que ele já deu. Ele fez o ajuste aqui. Viu, Gisele, isso acontece tanto que já tem até no regimento interno do CAF um dispositivo que autoriza a gente aqui no CAF reproduzir a decisão da DRJ dessas situações, entende? O contribuinte só vem a Mas o contribuinte, nesse caso, gente, desculpa, mas é porque ele fala assim, ao contrário do que entendeu a decisão recorrida, o abatimento que deve ser feito no estoque de lucro inflacionário da recorrente não se refere tão somente às realizações tributadas e pagas, mas também às realizações mínimas anteriores ainda que não tributadas. Entendeu? Então, assim, ele faz expressa menção à decisão da DRJ e adiciona esses argumentos. Assim, eu acho que, não sei se eu consegui olhar isso enquanto vocês votam, mas eu voto, tranquilo. Mas se não for o caso, eu peço vista, também não tem problema, não. Então, a priori, eu acompanho o relator. Ok. Figênio? Eu acompanho o relator, presidente. E só um detalhe, esses valores dessas realizações mínimas, isso é no SAPLI. E, às vezes, o contribuinte ele vem invocando exatamente essa questão das realizações mínimas, porque às vezes há uma pequena diferença do LALUR dele com o SAPLI, só que é o seguinte, às vezes ele esquece de atualizar o LALUR de forma a se equiparar com o SAPLI. Então, esse questionamento, na maioria das vezes, quando acontece, porque não houve uma atualização da contabilidade, ou melhor, do LALUR do contribuinte, porque o SAPLI ele acompanha rigorosamente, inclusive com as alterações, certo? Então, eu acompanho o relator. Só queria fazer esse acréscimo. Alexandre? Bota eu também... devagar. Oi? Bota devagar, pelo amor de Deus. Eu também refleti bastante aqui. Acho que é mais seguro a gente tomar essa posição mais conservadora nesse momento, de entender pela aplicação da súmula, ainda que de forma indireta,
porque enquanto conselheiros a gente tem uma posição de risco aí. Então, eu entendo que a decisão do Toselli foi acertada aí de mudar o voto. Por mais que eu acho que eventualmente até daria para comprar uma briga, mas acho que tem que ser conservador nesse caso aí, porque a gente está sob risco até de perda de mandato. Então, acho que foi uma decisão acertada. Então, eu acompanho o relator. Bárbara? Bom, enfim, estou tentando achar aqui se houve. Te dá mais um tempo, Bárbara, enquanto ela está querendo um tempo. Deixa eu só acrescentar um ponto aqui do voto do Vamos fazer o Toselli. seguinte, porque já são 12h12, a gente tem que interromper um pouco aqui. Vou pedir, então, para apoio, para interromper a gravação, e a gente continua em seguida com a minha gravação pessoal.